começar aí mais um Tudo é Pauta? De cara pro mundo? Vambora? Estamos de cara pro mundo aí que nascemos. Então, é o seguinte, cara. Eu tenho ouvido muito papo aí, né, principalmente nas redes, na mídia social, sobre a IA, a inteligência artificial. O que tu conhece, tem conhecimento desse assunto? Tá rolando por aí? Cara, conhecimento profundo, técnico, quem... Não, mas baseado no mundo do estudo das curiosidades e da necessidade de compreender para não ser atropelado, podemos bater um papo. Então, eu vejo que existe, né? Existe, por exemplo, parece até que um preconceito falando da geração Z, baseado nessa coisa da IA, né? O que eu tenho ouvido falar, que pode prejudicar os trabalhos, né? Tirar, mexer no mercado de trabalho, entendeu? E também pode ajudar o mercado de trabalho. Como é que seria isso? Ô Marcos, galera, desde que o mundo é mundo e foi sendo constituído as suas organizações na sociedade, que existe um movimento de início e término, início e término. Isso é um movimento da vida. A finitude está no movimento da vida. Então, a inteligência artificial pode acabar com algumas coisas, vai iniciar outras coisas. Isso é ciência sine qua non. Isso vai acontecer, seja pela inteligência artificial, seja por outro movimento tecnológico. O término e o início de coisas diferentes vão acontecer o tempo inteiro. A inteligência artificial, que começou com um grande movimento do surgimento da internet, e que, sinceramente, a gente deve mergulhar nessa ideia máxima, que ela não começa agora, ela começa num movimento nos anos 80, final dos anos 70 e até um pouco antes, com o movimento tecnológico da sociedade humana. Sinceramente, pode ser que sim, pode ser que não, faz parte do movimento de início e término de todos os ciclos da sociedade. E como é que a sociedade vai enfrentar esses desafios de ética? Por exemplo, se você não, você com hoje, vamos dizer assim, ensino médio, né? Você consegue escrever um texto jornalístico, consegue fazer uma música sem ser músico, por exemplo, consegue pegar o rosto de uma pessoa e colocar num outro corpo, numa situação que pode ser uma situação cabulosa. Como é que a sociedade vai enfrentar isso? Semana passada eu estava em Harvard, na Brasil Conference, participando do encontro da 10ª edição, e eu fiz questão de participar da palestra do Mike Pell, da Microsoft. Esse cara lá no evento estava sendo badalado e considerado como o papa da inteligência artificial ou da usabilidade dela. Então ele deu um panorama enorme sobre a IA, desde a sua constituição até o momento atual e uma prospecção futura. E naquele universo de informação, explicação, ao final ele respondeu algumas perguntas. Mas somando a exposição dele, as falas deles, da fala dele durante a palestra do Mike Pell, mas as perguntas ficam uma coisa latente na minha cabeça, fixada na minha cabeça. E olha que ele respondeu com o que há de mais primitivo no conceito social humano. A frase que ele usou, responsabilidade. É fundamental que se tenha responsabilidade ao manipular, ao usar a IA, ao usar a inteligência artificial. Quem a usa deve usar com responsabilidade. Então, se você vai elaborar um texto a partir da produção da inteligência artificial, se você vai realizar um serviço e entregar o resultado a partir da manipulação e o uso da inteligência artificial, você tem que ter responsabilidade. Tem que saber qual será a consequência
desse trabalho que foi entregue sem um esforço intelectual humano, mas com esforço tecnológico. Então, qual é a sua responsabilidade naquilo? Você tem responsabilidade ao entregar aquilo? O produto, fonte desse universo, vai impactar de que maneira aquele local que você está entregando o resultado ou as vidas que estão diante daquele resultado? Veja, o cara considerado papa, eu não conhecia ele, uma palestra dele lotada e gente top de intelecto e do mundo da tecnologia. Talvez eu era o único curioso ali porque eu queria entender esse monstro chamado inteligência artificial. Então, tudo o que ele disse, o que ficou de mais importante para mim, foi o uso de uma definição que seria das mais primitivas do indivíduo humano na sociedade: responsabilidade. Tu acha que a gente está no momento, então, de inflexão, por exemplo, como aconteceu com a invenção da imprensa, por exemplo, a criação da imprensa, lá na Idade Média, né? Cara, a criação da imprensa, a criação da comunicação, a criação da mídia, a criação do que quer que seja, a criação do que quer que seja, é comunicação. Ela está desde que o indivíduo começou a balbuciar, ainda sem produzir palavras, até os dias de hoje, com os grandes mecanismos de comunicação, com a abertura da comunicação com o advento da internet, desse mundo livre, ou pelo menos livre ao ponto que a gente imagina que o é, e aí promove, produz, permite todo tipo de comunicação. A abertura da comunicação vai do aprendizado ao balbucio, a formação do alfabeto, a compreensão da palavra, ao desenvolvimento do texto e a construção do que há de tecnologia nesse movimento circular e horizontal ao mesmo tempo, que é a comunicação. Tá, então, a palavra-chave é responsabilidade, correto? E um debate, né, um debate aberto, transparente sobre esses impactos da IA na sociedade, correto? Correto, cara. Vamos pensar aqui, cara. Vamos dar um salto atrás, vir no meio e ir na frente. No surgimento da alavanca, descobriu-se que você podia tirar um objeto da inércia. A alavanca. Um pedaço de pau, qualquer objeto na horizontal em condição rígida e robusta o suficiente para que você pudesse exercer um esforço sobre um corpo e ele não partisse. Então, na percepção, na compreensão que um objeto com condição de empurrar um corpo inerte, tirava esse corpo da inércia e colocava ele em movimento, uma série de coisas começou a ser resolvida na sociedade primitiva. Você começou a mover a sociedade a partir do momento em que você move os corpos que antigamente, e que no passado eram só inércia, eles não podiam sair do lugar. Então começa a surgir um monte de questões. Depois a roda, né? Antes o fogo, depois a pedra, depois o ferro. É sempre um movimento de compreensão, é sempre tecnologia, foi sempre uma inteligência que está no artifício cerebral do ser humano. A inteligência artificial, ela é a filha mais jovem desse movimento de tirar da inércia qualquer que seja o impedimento da sociedade, que precisa andar, que precisa ir, precisa acompanhar. Veja, visita o mundo, faça uma reflexão pelo mundo que não permitiu-se sair da inércia por motivos geopolíticos, por motivos de religiosidade, por motivos da plena ignorância, é um corpo estático. Um corpo que vai morrendo, 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 morrendo. Se eles percebessem que não sair da inércia, não compreender a evolução dos tempos, é um mau negócio, eles iriam acabar com as guerras, porque não faz sentido. Eles estão se destruindo. Há um movimento demográfico, de diminuição demográfica nessas regiões que não se permitiram sair da inércia social gigantesco. Vai chegar um tempo que só vai sobrar os que vão matar um ao outro. E depois que vai ter um mergulho tão grande numa depressão
que o cara pode tirar a própria vida porque ele vai ser o único ser que vai habitar aquele território. Tem que sair da inércia. A tecnologia, ela não é um monstro. Ela pode ter um mau uso quando alguém com uma índole perversa, uma índole duvidosa, faz uso desse mecanismo. Mas a tecnologia é um bem da humanidade e um bem para a sociedade. Agora, é a usabilidade dela e, como disse Michael Pell, a responsabilidade com que ela é usada. Reginaldo, eu estava olhando, estava mexendo aqui no Instagram, por exemplo, né? E vi lá um professor que era um avatar, um professor de inglês. Você fala, né, pergunta para ele em inglês, conversa com ele, ele te corrige e tal, com o uso da inteligência artificial. Poxa, isso no mercado de trabalho não pode trazer o prejuízo para os professores? Vamos lá, meu irmão. Vamos pensar que há alguns anos começou um movimento acadêmico e de escolarização virtual chamado EAD, Educação à Distância. Nós estamos numa curva de tempo em que a educação à distância, o EAD, está crescendo com uma energia gigantesca. Eu vou aqui por ética profissional preservar o nome, mas há 2 dias atrás eu tive um encontro com um reitor de uma universidade grande particular do Brasil, uma das maiores. E eu auxiliei na implantação do campus na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro com a mediação há alguns anos. E o reencontrei e fiz uma pergunta a ele. Falei, professor, na ocasião que ficou tudo resolvido, o senhor chegou a dizer que alcançou 6.000 alunos nessa unidade. E essa unidade está virando referência em EAD, com muitos ou a grande maioria dos cursos aqui são EAD. Qual é a população acadêmica desse campus hoje? Ele falou, Reginaldo, com o surgimento do EAD e a implantação dele aqui nesse campus, é de 6.000 alunos. E eu perguntei qual o maior percentual, o físico ou o virtual? Ele, o virtual. Meu maior percentual de alunos em cursos de 3º grau é virtual, é EAD, é de educação à distância. Ou seja, a educação à distância e a possibilidade de um avatar pode não encerrar necessariamente a oportunidade ou a vaga, o emprego de um professor, porque ele pode se tornar um avatar. Então ele pode se constituir um avatar, ele pode inclusive empreender, né? Ele pode criar um canal, criar o seu próprio avatar, criar um programa político-pedagógico de ensino baseado nas experiências dele, que pode dar acessibilidade para um cliente da sociedade educacional que não teve as mesmas chances que outro. E como esse avatar vai estar, vamos dizer, que meio que gamificado numa linguagem que todo mundo curte, todo mundo gosta, ele se tornar o professor que talvez ele nunca seria um dia, com as metas, com o sonho, com o desejo e o propósito da grande maioria dos profissionais de educação, que é levar o ensino, o conhecimento. Então ele vai entrar no mundo moderno, no mundo conceitual, vai se tornar um personagem, vai cumprir um propósito e um fim de utilidade pública, que é educar o cliente na ponta que precisa ser educado da sociedade. Então pode não, você entende que você vai convergir sempre para a história de que você é criativo, você enxergou aquele processo como adversário, se você fez daquele processo, como você fizer da sua vida qualquer elemento como um adversário, um inimigo, você tem uma guerra para travar. E uma guerra é constituída de muitas batalhas. E não adianta travar batalha com inimigo superior a você, que serão batalhas de lutas inglória. Você vai perder. Então o que você tem que enxergar? Como parceiro, como possibilidade, como aprendizado. E aí você busca o conhecimento daquele ambiente, se enquadra nele e produz a sua expertise, a sua vocação, o seu conhecimento a partir daquele instrumento. Virou ou não, parceiro? Destruiu você ou construiu você?
Se você vai ser engolido, é muito essa questão de como você enxerga o que está do outro lado. É inimigo? Então, se é inimigo, tem guerra. Se tem guerra, tem batalha. Se tem batalha, tem luta diária. Eu tenho armas para vencer essa batalha? E a gente está falando de vencer batalhas que todas elas são tamanho do mundo. E o mundo, em sua maioria, percentualmente falando, está a favor desse adversário. Então, tem que saber se você quer ser um vitorioso ou um vencedor. Então, você falou aí uma palavra, empreendedorismo. Você acha que isso vai ser uma ferramenta fundamental para o empreendedor? Vai ser uma ferramenta fundamental, é uma ferramenta fundamental e vai a passos largos de se consolidar como uma opção significativa para democratizar mais a educação, para abrir mais a educação, principalmente a educação de terceiro grau, que com todos os projetos públicos, com todo o olhar do segmento privado da educação de terceiro grau, com todo o movimento que a sociedade humana universal vem fazendo em direção a isso, ainda está muito aquém do que precisa ser, que é dar essa acessibilidade aberta, horizontalizada, né, com fluxo de ida e vinda de todas as camadas dessa pirâmide social. Então, eu estou dizendo para você, eu prefiro enxergar como um parceiro.